Estamos de volta, aqui é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Você está nos acompanhando aí pela TV, pelo Canal Rural e também, claro, pela nossa página no Facebook. Aliás, você que está nos acompanhando, tenho certeza que ficou aguardando aqui para entender qual o caminho que foi percorrido na propriedade, que é a nossa referência hoje aqui no programa, para que a produção de leite aumentasse tanto em tão pouco tempo e mais do que isso, o produtor passasse a conhecer os seus números, as suas despesas e principalmente conseguisse chegar à lucratividade, ou seja, à rentabilidade. Quem está trazendo essas explicações, contando essa história para a gente, é a Darline, que está aqui pela primeira vez com a gente aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso, e já trazendo uma história muito legal, porque mostra que com conhecimento, com informação e com a aceitação, essa troca de informação entre o técnico e o produtor, os resultados chegam, né, Darline? Isso mesmo, muito bem colocado, Luiz. E a primeira coisa que houve nessa propriedade, que foi o diferencial, foi o produtor buscar assistência técnica. Isso realmente, ele está na atividade há mais de 5 anos e uma das coisas que ele falou assim, Darline, eu quero aprender a produzir leite muito melhor, de forma mais correta, de forma mais lucrativa. Então, a partir do momento, o primeiro passo foi assistência técnica e aí nós avançamos cada vez mais no que precisaríamos melhorar na atividade. Vamos conhecer agora, então, só você que está nos acompanhando, recapitulando, uma propriedade de 10 hectares em Carlinda, norte aqui de Mato Grosso, um padrão aí do que acontece aqui em Mato Grosso, da realidade da pecuária leiteira aqui do estado, na sua grande maioria, com um rebanho de 40 animais, 33 vacas aí em lactação, que conseguiu já em menos de 4 meses, ou cerca de 4 meses, mais do que dobrar a sua captação de leite, a sua produção, sua produtividade e, claro, com lucratividade. Isso que é o mais importante, como a Darline mostrou. Vamos entender o que foi feito então lá, Vamos Darline. lá, vamos para o histórico dessa propriedade. Primeira ação realizada é o diagnóstico. O técnico do Senar, ele tem que, quando ele chega na propriedade rural, ele precisa entender como que está essa propriedade. Durante o diagnóstico, a gente consegue identificar o que tem de potencial na propriedade rural e quais são os pontos que nós precisamos ajustar e melhorar. Então, para vocês terem uma ideia, que no período de agosto a gente conseguiu verificar como estava a situação das pastagens, a parte de infraestrutura, o próprio rebanho da propriedade. Então, aqui já começa a dar um norte para o técnico sobre quais são as ações que ele precisa elaborar junto com o produtor rural. Claro, a gente estava rural. no período seco aí, né? No período seco, e aqui o outro diagnóstico, tanto que estávamos no período seco, que ele estava fornecendo silagem de sorgo nessa época. Então, nesse momento do diagnóstico, nós já começamos a observar o que precisava fazer em relação a essas vacas, a essa alimentação no período da seca, para a gente melhorar a produção. E aí eu falo nos próximos slides, em relação a esse slide, quais foram as ações que nós executamos. Vamos lá, então. Além disso, quando você faz o diagnóstico, você vem para a próxima etapa, que são as metas e planejamento. Isso é extremamente importante que produtor e técnico estejam alinhados. Então, nesse momento, o Leandro e eu sentamos, avaliamos onde o Leandro gostaria de chegar, qual a produção que ele gostaria de ter daqui a um ano, qual o lucro que ele gostaria de ter, de acordo com a realidade da família dele. E aqui no quadro nós fomos colocando cada meta. Quando fazer, o que fazer e o que cada meta vai gerar de resultado no final, com foco, é claro, aumentar a produção do leite. Então, essa imagem mesmo é da propriedade dele e nós estávamos ali, anotações financeiras, iniciar, o ajuste de dieta, inseminação. O gráfico ali mostra no computador, nós já sabíamos quantas vacas teríamos parindo no decorrer de 12 meses, para que nós pudéssemos avaliar qual a necessidade de alimento no período da seca e no período da chuva. Então, isso foi em cima de diagnóstico, planejamento com o produtor rural, para que a gente tivesse um norte para avançar ainda mais. Ele costumava já fazer essas anotações ou foi algo que ele realmente abraçou a partir do momento que vocês levaram o conhecimento? Não, ele não fazia nenhum tipo de anotação. O que também expõe a realidade aqui da grande maioria dos produtores. Da grande maioria dos produtores rurais. E quando nós iniciamos a atividade, através do caderno do produtor rural que o Senar disponibiliza, naquele caderno ele começou a fazer todas as anotações. Tanto da parte zootécnica, data que as vacas pariram, o gasto mensal para se produzir o leite, o controle leiteiro, ele começou as anotações assim de uma forma bem disciplinada.
E aí não precisa de muita tecnologia não, né? Um Só caderno, papel e caneta e realmente anotar, né? Tem que Isso. anotar para conhecer o que você despende de E dinheiro. por que é importante anotar? Porque nós técnicos não conseguimos ficar 30 dias na propriedade. Nós vamos lá a cada 30 dias. Então o caderno, ele é um histórico do que está acontecendo na propriedade e já ajuda o técnico a tomar alguma decisão ali para que essa atividade não acabe sendo algo ruim para o produtor rural, né? Perfeito, muito bem. Então, falando nisso, sobre as anotações, nós temos aqui o exemplo do caderno, o controle zootécnico. O Leandro já começou a anotar a produção de cada vaca, então aqui a gente chama de controle leiteiro. O que isso é importante para o técnico em relação ao controle leiteiro? Na hora de você ajustar uma dieta, de você tentar descobrir o potencial dessa vaca em aumentar a produção do leite, qual a persistência de lactação desse animal. Então, a partir desse controle leiteiro, o técnico já consegue verificar o que ele precisa ajustar ali ou não no rebanho. Perfeito. Além disso, não menos importante, a parte do controle de despesas. Então, no mês de dezembro, tudo que ele comprou, que ele gastou, usou para produzir o leite, ele anotou. E é o que nos dá o resultado naquele início da palestra. Qual é a lucratividade que ele está tendo? Essas anotações nos ajudam a dar essa resposta para o próprio produtor. Agora, aqui é interessante, a gente está olhando, não sei se o telespectador consegue olhar aqui, se dá a leitura, mas vamos lá, tá aqui, sal, né, ureia, funcionário e tudo mais, aqui tem um detalhe que mostra como é importante anotar tudo, né, olha só, seringa, né, R$6 gastos com seringa, parece um custo tão pequeno, mas tem que estar anotado ali, ou seja, cada centavo realmente. Cada centavo foi usado para produzir o leite, então deve ser anotado no caderno do produtor rural. Perfeito, okay? Vamos lá. Então, uma das ações que nós iniciamos na propriedade, que já começou a dar resultado, por exemplo, no aumento da produção por vaca, foi o ajuste de dieta. Vocês percebem que naquele primeiro slide não tinha as divisões quando os animais estavam comendo a silagem. Fizemos as divisões para que cada animal coma de acordo com aquilo que precisa e merece devido à sua produção. E aqui também, através do controle leiteiro, nós ajustamos quanto de ração, quanto de silagem cada animal deveria consumir. E foi aí que nós descobrimos que tinha animal com produção de 6 litros, já foi para 12 litros. Então aqui não era dividido anteriormente, vocês não passaram a dividir o que proporciona que cada animal coma o que é necessário, como você mencionou. Isso, que não haja competição entre as vacas. Sempre tem aquela dominadora que pode acabar, aquela que é mais produtiva não comer porque tem uma dominadora do lado. Então aqui cada uma entra e tem o seu tempo para se alimentar. Perfeito. Aqui já foram uma das ações que foram gerando os resultados. Além disso, tinha esterco na propriedade no período da seca, fizemos adubação no pasto, no Zuri, tanto com esterco e depois a gente já tinha análise de solo, fizemos também uma adubação fosfatada com adubo químico e isso já nos deu um resultado grandioso em relação à produção de pastagem, que foi um dos indicadores de você passar de 2 vacas por hectare para 4 vacas. Dobrar a capacidade também. Dobrar a capacidade, a taxa de lotação. Uhum. Fizemos o manejo rotacionado, ou seja, a construção de piquetes. Aqui nós temos 2 hectares de pastagem. Então, quando iniciamos o projeto, eram divididos em 4 pastos. Hoje já estamos com 12 piquetes. Isso ajuda o quê? A fornecer uma forragem de qualidade para o animal, porque ele entra em cada piquete cada dia, né, ou a cada 2 dias, e você faz com que esse capim também se produza muito mais rápido, ou seja, o retorno desse animal no piquete é mais rápido, porque esse capim vai ter esse tempo de descanso. Perfeito. Ok? E temos o antes da propriedade, uma imagem quase aérea, ou seja, quase no período da chuva, o pasto, vocês percebem aqui, quase não tem cobertura da forrageira, entrando no estágio de degradação. A partir do momento que o produtor fez a adubação, conforme a recomendação técnica, nós temos esse depois. Ou seja, isso daqui reflete aumento da produção do leite também, aumento da taxa de lotação e maior resultado ali no resfriador. E esse slide, ele também nos retrata uma coisa. Do pasto até o resfriador, há outro caminho, há um longo caminho. Você tem que passar pela parte do sombreamento, você tem que passar pela parte de disponibilidade de água adequada para o rebanho, você passa pela parte de gestão financeira, que está ali na sala de ordem, onde nós colocamos a gestão de onde nós queremos chegar, cada meta, os planejamentos. Ou seja, do pasto até o resfriador, existem vários caminhos a ser percorrido, mas que é possível, que não é, nossa, eu vou gastar muito para isso, muito pelo contrário, o técnico também tem essa visão de como produzir mais gastando menos,
e você consegue, do pasto ao resfriador, sim, aumentar a sua produção do leite. Excelente. Tem uma expectativa, vocês começaram em agosto, começaram logo no período da seca, com uma produção ali em torno de 2.500 quilos ali, né, litros por mês. De como será agora, em agosto, setembro desse ano, essa produção? Você vai ter um resultado maior? Sim. O produtor está motivado, a técnica está motivada e nós analisamos a propriedade e acreditamos que ela tem potencial de avançar muito mais. E nós já elaboramos a meta para 2020 e 2021. Vou mostrar para vocês agora. Quais são as nossas metas? Aumentar a produção de leite para 350 litros por dia, com uma produção média de 15 litros por vaca. O rebanho dele tem esse potencial. Vacas em lactação, nós queremos que esteja acima de 70%, ou seja, de 100 vacas que você tem, 70 estejam produzindo leite na propriedade. A taxa de lotação aumentar para 7 vacas por hectare e com uma margem líquida sempre acima de 20% na propriedade. Ou seja, o diagnóstico foi feito, as ações foram tomadas, mas as metas ainda existem, né? Tem que buscar sempre melhorar. Sim, isso que nos motiva a continuar e o produtor também acreditar que ele pode avançar e que vale a pena ser um produtor de leite. Darlene, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui, né, expondo ali os resultados de uma propriedade case, né, que se tornou uma das boas, um dos bons resultados, né, de um trabalho tão bem feito pelo Senar, Assistência Técnica e Gerencial, como ela disse, são 30 propriedades ali no município de Carlinda, essa é uma das propriedades que ela trouxe aqui como exemplo, com um resultado tão expressivo em tão pouco tempo, né? Quando as ações são feitas, os resultados aparecem. Obrigado, viu? Eu que agradeço e até mais. E obrigado a você que nos acompanhou tanto pela TV quanto pelo Facebook. Até o nosso próximo encontro, sempre assim com esse pensamento, né? Melhorar e buscar melhorar cada vez mais. Até semana que vem. Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural, tanto pela TV quanto pela internet, pela nossa página no Facebook. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Nosso encontro, você sabe, sempre às quartas-feiras pela manhã. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e você é o nosso convidado a partir de agora a ficar sabendo como uma propriedade de leite aqui em Mato Grosso está conseguindo transformar para muito melhor os seus resultados a partir de orientação técnica e gerencial. É isso mesmo, orientação que ajuda a fazer a diferença na propriedade. É um exemplo muito bacana que você que está acompanhando pode aí pegar, aí, quem sabe, como uma referência para também começar a transformar a sua realidade, se assim você quiser. Quem vai contar essa história aqui para a gente, já está aqui comigo, a nossa convidada hoje, a Darlene Trindade Carvalho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Quero agradecer ao Senar e a oportunidade por estar aqui e poder falar de uma atividade tão importante que é a pecuária leiteira para o nosso estado. Exatamente, está aqui até o nome da apresentação, do pasto ao resfriador, né? Como aumentar a sua produção de leite. Eu sei que você que está nos acompanhando e que trabalha com essa atividade, com certeza vai querer saber qual é o caminho aí das pedras para conseguir, de fato, melhorar os desempenhos, né, da sua atividade. A Darlene, só para a gente colocar aqui, é engenheira agrônoma e faz parte da ATEG, a Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso. É um programa que ajuda justamente a transformar a realidade de propriedades com base no conhecimento, na informação, na tomada de decisão, né, Darlene? Isso mesmo, é um projeto muito importante para o nosso estado, onde está acontecendo em alguns municípios. O produtor tem a oportunidade de ter um técnico ali todo mês atendendo e fazendo toda a gestão financeira, a gestão agronômica, a gestão zootécnica daquela propriedade para que o produtor tenha mais lucro ali na atividade. Perfeito. Vamos então conhecer qual é essa propriedade, Darlene? Vamos sim. Essa propriedade que nós queremos que inspire o produtor rural também a acreditar que ele pode sim alcançar grandes lucros e grande produção. É um case de sucesso lá de Carlinda, que nós atendemos desde agosto de 2019. O produtor é o Leandro Oliveira, da Estância Oliveira. E vocês podem perceber que é uma propriedade que não muda muito da realidade que nós encontramos na nossa região. De 10 hectares para produção para pecuária leiteira, um rebanho ali de 44 animais, média de vacas em lactação 17 vacas. E está conosco, como eu havia falado, desde o ano passado
e foi uma grata surpresa a evolução que essa propriedade teve a partir do momento que ela começou a desenvolver as tecnologias adotadas pelo projeto ATEG. Pelo perfil aqui já dá para ver que você pode conseguir melhorar a sua atividade independentemente do tamanho da propriedade, né? Ou seja, 10 hectares, como você disse, não foge à realidade aqui em Mato Grosso, né? A gente tem a grande maioria das propriedades leiteiras são propriedades desse tamanho, até um pouco menos do que isso, mais ou menos nessa média, então mostra que de fato ações e conhecimento podem tornar a atividade melhor. Muito bem colocado. Independente de ser uma propriedade grande, média ou pequena, ela tem que buscar realmente a tecnificação, a tecnologia, porque isso é que vai garantir o seu lucro no final de cada mês. Perfeito. Vamos conhecer então a imagem da propriedade que eu sei que você trouxe para a gente? Vamos. Aqui nós temos a propriedade, uma imagem aérea que nós fizemos em dezembro de 2019. O pasto com zuri, as vacas logo aqui abaixo. Do lado direito nós temos o plantio de milho, a cana ali no fundo e todo o sistema ali, sala de ordenha, a infraestrutura do lado esquerdo e a área de lazer. Ou seja, toda essa área aqui utilizada para a pecuária leiteira na Estância Oliveira. É uma configuração, vamos colocar assim, correta, adequada? Sim, é uma configuração adequada. Nós encontramos pontos de melhoria, obviamente, mas com essa configuração você consegue sim avançar na atividade e ver o produtor contente com aquilo que ele está produzindo. Para o perfil ali, para a realidade dele, né, em torno de 40 animais, 30 e pouquinho, 33 em lactação, se eu não me engano, que eu vi ali atrás, também está condizente com as necessidades. Tá, e pode chegar mais longe. Legal, pode ir mais longe. Vamos lá então. E já para que o telespectador não fique com tanta curiosidade, nós já vamos colocar quais foram os resultados alcançados nessa propriedade. Depois nós falaremos como que nós chegamos nesses resultados. Vocês podem perceber aqui que em agosto, quando iniciamos a atividade, ele produzia em média 2.000 litros por mês. Setembro também foi essa mesma produção. A partir do momento que nós começamos a intervir, a ver os pontos que precisavam ser melhorados, já conseguimos avançar ali em outubro e dezembro com uma média de 5.000 litros por mês. Não foi um avanço, vocês dobraram. Dobramos a meta. Conseguiu dobrar. Sim, dobramos a meta. E o interessante é que, com praticamente o mesmo número de animais, não foi porque pariu mais vacas, não. Com o mesmo número de animais, você aumentando a média por animal, você já teve um salto na produção mensal. Isso que foi o mais espetacular. Excelente. Vamos lá, já dando curiosidade para saber o que foi feito nessa propriedade. Então, de agosto a dezembro, só para vocês terem uma ideia dos resultados, nós tivemos um aumento de 125% na produção de leite por dia, aquilo que você comentou, dobramos a produção. A produtividade das vacas que eram baixa, e é a realidade também do estado do Mato Grosso, as médias das vacas são de 5 litros por vaca, lá era 6,5 litros, fomos para 11 litros por animal, ou seja, 68% a mais, aumentamos essa produção. E a taxa de lotação, ou seja, os animais que se encontravam na pastagem, era baixo, 2,5, considerando assim vacas por hectare, conseguimos colocar ali 4,7 vacas por hectare. Isso você mostra que a propriedade está sendo ainda mais intensificada, ou seja, ela precisa de uma pequena área para produzir melhor, e esse é o caminho que a gente busca na pecuária. Esse é um ponto que eu acho que é legal até a gente reforçar pelo seguinte, a gente está acostumado a ouvir de fato que há carência de assistência técnica, né? Isso em qualquer atividade, quaisquer atividades, né? Especialmente, claro, numa atividade como a pecuária leiteira, que falta muitas vezes assistência técnica, orientação, mas quando alguém se dispõe a levar, por exemplo, o trabalho do Senar, é importante que quem recebe essa equipe, de fato, abra as portas, né? E aceite, né? Entenda o que está sendo proposto ali para que de fato você possa implementar o que está sendo dito e aí quem sabe colher os resultados como foi o caso aqui, porque a gente percebe já, né, muitas vezes que há uma certa resistência, você recebe a equipe, mas há uma certa resistência. Isso. Essa é uma realidade que no caso dele, claro, foi a melhor possível, né? Ele abriu as portas de fato. Ele abriu as portas de fato, ele se propôs a pensar diferente, a entender, a dar essa oportunidade para o técnico para mostrar que realmente é possível alcançar resultados que ele desejava alcançar, que é aumentar a produção do leite e ganhar mais dinheiro com isso. Perfeito. Fica então essa dica aqui. Se está precisando de assistência técnica, ela bater a sua porta e for o que você precisa para a tua propriedade, ouça o técnico, converse, dialogue, mas tente de fato implementar o que está sendo proposto, que aí sim você vai conseguir ter resultados. Isso vale muito. E o legal, Luiz, nós mostramos a evolução na produção do leite. Nós geralmente comentamos que não é só você aumentar a produção que significa que o produtor está ganhando dinheiro. A parte econômica é muito importante, a gestão financeira é muito importante. Resfriador cheio não é sinônimo também de ganhar, de ter mais lucro. Mas por isso que a parte da gestão financeira te ajuda
a interpretar os resultados ali da sua produção. Vamos a ele. E são os indicadores que eu quero apresentar da propriedade. Quando nós falamos aqui, ó, a média do COI do leite, que é o quê? O custo que ele tem para produzir o leite. O que o produtor desembolsa para produzir esse leite? Ficou em torno de 42 centavos por litro produzido. A média do CT, que significa custo total do leite, em torno de 76 centavos. O que entra nesse cálculo de custo total para você, produtor, às vezes que ficou em dúvida? Entra a depreciação da sua propriedade, entra a sua mão de obra e também o custo operacional efetivo, que é aquilo que você desembolsou. Ou seja, 76 centavos ficou abaixo da média do preço do leite que ele recebe, que é 1,26, nos ajudando a ter o quê? Uma margem líquida de 35 centavos por litro de leite produzido. Ou seja, esses 35 centavos ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro, porque ele já pagou a mão de obra, já pagou o custo operacional efetivo, já pagou a depreciação e ele tem 35 centavos para reinvestir por litro de leite produzido. Exatamente. Aqui você chama atenção para um ponto, você falou ali do que seria o prolabore, né, que seria o pagamento da mão de obra, né, ou o autopagamento, no caso, se for o próprio produtor, e também a depreciação da terra, que nem sempre é levada em consideração nas propriedades, né? Então o produtor às vezes não embute esse custo como um custo da atividade e está tendo uma falsa impressão de uma, quem sabe, lucratividade, um rendimento. Então aqui vocês conseguiram esse resultado já considerando todas essas despesas também. Sim, considerando tudo isso, bem colocado, porque daqui a uns anos a cerca vai pedir esse preço do leite, né? O curral vai pedir esse preço, ou seja, a depreciação dessa infraestrutura, um dia ela vai chegar e aí quando o produtor vai realmente ter que desembolsar e ele não tem o dinheiro para isso. Então, no Senar, nós consideramos todos esses custos para realmente poder falar com seriedade, com certeza, se essa atividade está sendo lucrativa ou não para o produtor. Perfeito. Darline, eu sei que para o próximo bloco você separou ali, de fato, o que foi feito, né? Ou seja, você que está nos acompanhando, está aqui com a gente, obviamente está curioso para saber como chegamos a esses resultados aqui. Vamos só recapitular. Ela está trazendo aqui a história de um case de sucesso, uma propriedade de Carlinda, no norte aqui do estado, em que o produtor queria conhecer os custos e queria implementar justamente o que foi proposto pelo Senar, chegou a esse resultado. Continue com a gente já volta aqui para trazer de fato o que foi feito, qual foi o caminho percorrido para conseguir esses resultados. Continue com a gente, você não vai se arrepender. Daqui a pouco a gente volta aqui. Bom dia, Senar Mato Grosso.